Repreenda seus discípulos. Eu vos digo, se houver silêncio, as pedras irão gritar. Se houver silêncio, as pedras irão gritar. Se houver silêncio, as pedras irão gritar. Ezequiel, capítulo 13. A palavra de Yahweh me foi dirigida, nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza, e dize aos que profetizam, segundo o seu próprio coração: ouve a palavra de Yahweh, assim fala o Yahweh. Ai dos profetas insensatos, que andam segundo o seu próprio espírito e nada veem. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no meio de ruínas. Não subsiste as brechas, não construíste uma muralha, a fim de que a nação de Israel pudesse resistir na guerra no dia de Yahweh. Tem visões vãs e um presságio mentiroso, aqueles que dizem, oráculos de Yahweh, quando Yahweh não os enviou. No entanto, esperam que as suas palavras se confirmem. Não é assim que tendes visões vãs e fazeis presságios mentirosos ao dizerdes, oráculos de Yahweh, apesar de eu não vos ter falado. Pois bem, assim diz o Yahweh, por causa das vossas palavras vãs e das vossas visões mentirosas, certamente estou contra vós, oráculos de Yahweh. Estenderei a minha mão contra os profetas, que têm visões vãs e presságios mentirosos. Eles não serão admitidos no conselho do meu povo, nem serão escritos no livro da casa de Israel, nem voltarão à terra de Israel. E sabereis que eu sou Yahweh. Com efeito, eles desencaminharam o meu povo ao dizerem paz e não a paz. Enquanto ele constrói uma parede, eles a rebocá-lo com argamassas. Dize aos que rebocam com argamassa, basta que haja uma chuva torrencial, que caia uma chuva de pedra. Percebe? Chuva de pedras. Veja bem essa palavra, chuva de pedras. Que se desencadeia um vento tempestuoso. Vento tempestuoso. Observe, vento tempestuoso. Chuva de pedra. Observe o texto a qual estou me referindo. Para quem o Pai está se referindo esse texto de chuva de pedras e vento tempestuosos? Seguindo aqui, em Ezequiel 13, versículo 12. E o muro irá ao chão, porventura não vos dirão, onde está a argamassa com que rebocaste? Pois bem, assim diz o Yahweh, eu farei desencadear um vento tempestuoso, uma chuva torrencial sobrevirá em virtude da minha ira, e chuva de pedra em minha fúria devastadora. Arrasarei o muro que rebocaste, e de argamassa, e o porei à terra. Os seus alicerces ficarão à vista, ele cairá, e vós perecereis debaixo dele, ou seja, debaixo do parede que rebocaste,
né? O alicerce vai vir para baixo e quem estiver lá vai perecer. E sabereis que eu sou Yahweh, quando tiver saciado minha ira no muro e nos que rebocaram de argamassa. Então vos direi: o muro já não existe, nem aqueles que o rebocavam. Isto é, os profetas de Israel, que profetizam a respeito de Jerusalém, tendo visões de paz sobre ela quando não há paz. Ezequiel 13, do 1 ao 15, ao 16. Amados e amadas, eu ia usar nesse vídeo o texto falado com o Cid Moreira. É lógico que a voz dele nem se compara com a minha, né? A narração dele é outra, ele é um narrador profissional. Eu tenho uma outra profissão. Estou fazendo isso para ajudar os meus pequenos irmãos e não por profissão. E eu pensei bem, eu falei, é melhor eu falar com minha voz e não blasfemar o nome do Pai, do que eu usar os textos bonitos do Cid Moreira ou de outros narradores que tem na internet. Mas eu falei, não, eu vou narrar com a minha própria palavra. Afinal, a palavra do Pai, ela foi feita para se falar a verdade e não para falar mentiras no meio de verdades. No caso do texto do Cid Moreira, eles blasfemam muito. Eles falam Senhor, eles falam Deus, né? Apesar que Deus é um título para o Criador ou para o Todo-Poderoso, é apenas um título, Deus, né? Mas tem muita gente que invoca com isso, né? Mas o que é importante é você no seu dia a dia, quando você está falando com o teu pai, você falar pai e saber o nome desse pai. Esse pai tem um nome, a qual é falado nas escrituras o tempo todo. Mas isso não vem ao caso, né? Não vou falar sobre isso porque eu já tenho muitos vídeos sobre os nomes do pai. Então, eu já tenho vídeo lá a respeito do nome de Deus ou do nome do Pai. Então, amados e amadas, vocês perceberam no texto que fala de chuva de pedras e vento tempestuosos, né? Se vocês analisar, tudo está indicando que são os falsos profetas que existiam em Israel, né? Tudo que tem no Antigo Testamento são sombras para os dias de hoje. Aconteceram naquela época, no meio dos hebreus, tinha muito falsos mestres e falsos profetas, e hoje tudo se repete. Afinal, o Velho Testamento, eles são sombras para os dias de hoje. O que é o Velho Testamento? É você ler, entender o que aconteceu no passado, para você não cair no mesmo erro que eles fizeram. Mas, infelizmente, as pessoas hoje não percebem isso. Eles acham que aquilo lá aconteceu e aquilo ali é passado, acabou e morreu e pronto. Não é assim. O Velho Testamento, o Pai já deixou testificado lá para a gente perceber o que aconteceu de errado no passado. Para nós perceber, observar e não cair no mesmo erro deles. Mas infelizmente as pessoas, mesmo lendo, mesmo vasculhando a Bíblia, não conseguem perceber que aquilo tudo são sombras para os dias de hoje. Como aconteceu na antiguidade, tudo hoje está se repetindo aos nossos olhos, né? Mas as pessoas não conseguem enxergar. Então lá está falando no texto de Ezequiel, tem chuvas de pedra
e ventos tempestuosos. Vocês querem saber o que é chuvas de pedra? Apocalipse vai falar o que é chuva de pedra. Apocalipse 16, 20. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Entendeu, amados? Em Apocalipse 16, 20, está falando de chuvas de pedra. Essas chuvas de pedra, amados e amadas, é nada mais, nada menos do que os falsos profetas, os falsos sacerdotes que estão no nosso meio hoje. Eles são um fardo pesado hoje para os povos. Hoje, tanto no meio religioso como fora do meio religioso, existem os falsos profetas no meio religioso e existem os falsos mestres fora do sistema religioso. Eles são chuvas de pedra, eles são ventos tempestuosos. E quem tiver alicerçado no ensinamento dessas chuvas de pedra, desses falsos profetas, vão se dar mal, vão acabar perecendo. Percebe, amados, que é a mesma coisa que que o profeta Ezequiel está falando para nós, como aconteceu naquela época dos hebreus, que tinham os falsos profetas. Hoje é a mesma coisa. As chuvas de pedra são pesadas, eles pesam mais de 1 talento. É muito peso hoje. É o Apocalipse hoje acontecendo. As chuvas de pedra hoje, os falsos profetas, os falsos sacerdotes, os falsos mestres estão enganando as pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas com palavras dóceis, palavras bonitas, palavras que eles acham que são edificantes, mas no fundo essas pessoas se tornam vazias, porque eles aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, como diz os apóstolos. Então, amados, aqui está falando nesse texto de Apocalipse 16, 21, que os homens blasfemaram de Deus, porquanto seus flagelos eram sobremodo grandes. Por que os homens blasfemaram? Por causa dessas chuvas de pedra. Essas chuvas de pedra hoje, os falsos profetas e sacerdotes e falsos mestres, eles estão levando o povo ao engano, né? A blasfemar o nome do Pai. Quando você fala Senhor, você está blasfemando o nome do Pai. Porque Senhor em hebraico significa Baal. Hoje eles são profetas de Baais, os Baalins. E quando você fala a palavra Jesus, você está chamando Deus cavalo. Sus significa cavalo. Então Apocalipse hoje ele está acontecendo a todo instante, a todo momento. Só que é espiritual. E as pessoas não conseguem entender. Essas chuvas de pedra é que fazem vocês blasfemar. Eles falam que o nome não importa, que o nome do Pai e o nome do Filho não importa. Mas se vocês lerem as escrituras de Gênesis a Apocalipse, ela inteira fala do nome do Pai e fala do nome do Filho. Em Apocalipse 13 também repete que os homens blasfemariam o nome do Pai e o nome do Filho. É isso que está acontecendo. É isso que a gente tenta passar para as pessoas, principalmente para os religiosos que estão perdidos na religião. Eles estão manipulados lá dentro. Eles estão na caixinha. Eles não conseguem sair da caixinha. Se o Pai
e o Filho não tirar eles de lá, ninguém consegue. Está selado para eles. Por quê? Porque eles blasfemam o tempo todo. E a gente tenta passar as informações para eles, mas eles não querem saber. Eles não querem saber. Eles querem saber das palavras bonitas dos seus líderes religiosos. Aí eles pegam versos da Bíblia e acham que é do jeito deles. E não é assim. Tudo aconteceu no passado e tudo hoje se confirma. Então, essas chuvas de pedra são esses sacerdotes, esses falsos profetas e esses falsos mestres que estão enganando tanto no meio religioso como fora do meio religioso. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão descobrindo a verdade do sistema religioso, as mentiras que pregam no sistema religioso, todas aquelas mentiradas que conta lá. Muita gente está descobrindo isso. Só que essas pessoas que estão saindo do meio religioso, eles estão indo a mestres que têm hoje muitas religiões virtuais, cada qual com a sua palavra, cada qual com o seu entendimento. E muita gente hoje está seguindo esses líderes virtuais. Quer dizer, ele sai de uma religião de templos e entra numa religião virtual. Quer dizer, não adianta muita coisa não. Por quê? Porque você sai de um erro e vai para outro erro. Tudo bem, você descobriu que a religião é mentira, que a religião não salva ninguém. Mas aí você tem que descobrir as palavras do Pai e do Filho, a verdade. Porque quem nos salva e nos liberta é apenas o Pai e o Filho, e mais ninguém. Nenhum homem tem condição de salvar outro homem. Apenas o Messias e apenas o Pai. Somente eles é que salva. O Pai e o Filho. E mais ninguém. Apocalipse 16, 21 fala assim: E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então, esses homens blasfemam, como eu acabei de falar, por causa da chuva de pedras, né? Que é uma das pragas que o Pai deixou no livro de Apocalipse, que isso aconteceria. Como nós já vimos, que essa chuva de pedras são esses falsos profetas e falsos mestres, né? E tudo está se confirmando. Hoje, os homens blasfemam tanto o nome do Pai como o nome do Filho. Em Apocalipse 13, também fala aqui também. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Ou seja, blasfema contra o nome do Pai e blasfema com o nome da tenda do Pai. A tenda do Pai é o Filho, é o Messias. O Pai habitou em sua tenda, ele fez morada no seu Filho. Então a tenda aqui é o Filho, o Emanuel, que é o Filho profetizado. Mas essas chuvas de pedra, eles blasfemam e falam para você que o nome é Jesus. Então, desde a sua infância, desde pequenininho, é colocado na tua mente que o nome do Filho é Jesus. Mas isso é as chuvas de pedra que falam isso. São os sacerdotes que falam isso. Porque o Pai fala lá no profeta Isaías 7,14 que o nome do seu filho é Emanuel. Eles sabem disso, que o nome é Emanuel. Mas o nome Emanuel hoje não dá dinheiro. O nome Emanuel hoje, ele não tem glamour. Ele não deixa pessoas ricas hoje.
O nome Jesus hoje, como é um nome muito comum, ele deixa muita gente rica hoje. Muita gente ganha em cima desse nome Jesus. Tanto vendendo a palavra nos templos, como vendendo camisetas, como ele é uma marca industrial, esse nome Jesus. É uma marca mundial. Quem fala nesse nome Jesus e fala bem falado, que tem uma boa falácia, esses ganham muito dinheiro. E tem alguns que não ganham dinheiro, mas ganham visualização falando o nome Jesus. Manuel não dá muita visualização, não dá muito dinheiro, não dá muito destaque para as pessoas. Então é preferível hoje falar o nome Jesus. Mas o nome Jesus é uma mentira inventada pela Igreja Católica. Por quê? Porque esse Jesus, ele é um ídolo, é uma imagem de escultura. Ela existe em todos os templos católicos e tem a grande imagem lá no Rio de Janeiro e tem outra grande imagem na Polônia e em várias cidades tem essa imagem do Jesus. E as pessoas não conseguem perceber isso. Observe o que o Pai fala para quem segue ídolos, para quem tem ídolo no seu coração. Veja bem, em Ezequiel 14:2. A palavra de Yahweh me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, estes homens deram lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos e puseram diante de si o tropeço da sua iniquidade. Hei de permitir, ainda que me consultem? Antes fala com que eles e dizem-lhes: assim diz o Yahweh: todo homem da casa de Israel que der lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos e puser diante de si o tropeço da sua iniquidade, vier procurar o profeta, serei eu mesmo, Yahweh, que lhe responderei, por causa dos seus muitos ídolos imundos, a fim de apoderar-me do coração da casa de Israel, a qual se alienou de mim, por causa de todos os seus ídolos imundos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz Yahweh: voltai, desviai dos vossos ídolos imundos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque a todo homem da casa de Israel, ou dentre os estrangeiros que vivem em Israel, que se afastar de mim, dando lugar de honra no seu coração aos seus ídolos imundos, pondo diante de sua face o tropeço da sua iniquidade, e que vier o profeta para me consultar, serei eu, Yahweh, que lhe responderei. Porei o meu rosto contra esse homem, farei dele sinal e provérbio, riscando o do seio do meu povo, e sabereis que eu sou Yahweh. E se o profeta se deixar seduzir e pronunciar uma palavra, eu, Yahweh, seduzirei esse profeta, estenderei a minha mão contra ele, exterminando-o do seio do meu povo, Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, como será a iniquidade do consultante, tal será a iniquidade do profeta. Deste modo, a casa de Israel não se tornará a desviar de mim, nem se contaminará mais com todas as suas transgressões. Serão então o meu povo, e eu serei o seu Deus. Oráculos de Yahweh. Veja, amados e amadas, como é importante
você se libertar dos ídolos. Por quê? Porque aqui o Pai já falou, através do profeta Ezequiel, que quem colocar os seus ídolos imundos no seu coração, seja o profeta ou seja qualquer pessoa, né, é um tropeço. Essa pessoa vai tropeçar na iniquidade. Aqui está sendo muito claro. Então, por isso, amados, eu falo muito sobre os ídolos. Deixe os ídolos de lado. Esses ídolos aí não salvam ninguém, amados. Isso aí são blasfêmia que as chuvas de pedra colocaram na sua mente. E está profetizado lá em Apocalipse 13 e Apocalipse 16, que as chuvas de pedra, que são um peso muito grande hoje, que tem no mundo todo esses sacerdotes, eles fariam isso, que o povo blasfemasse o nome do Pai e o nome do Filho. Então, assim como o profeta Ezequiel profetizou lá em Ezequiel 14, está se cumprindo em Apocalipse 13 e Apocalipse 16. Tudo está se confirmando. Por isso que eu falo, o Antigo e o Novo Testamento, eles se complementam. Os dois, eles andam lado a lado. Quem querer sair fora do Novo e do Antigo, vai perecer nas chuvas de pedra. O que fazem aqui, ninho de cobras? Quem mandou fugir da ira vindoura? Produzam frutos no arrependimento constante. Não repitam para si mesmos que Abraão é nosso pai, pois em verdade vos digo que Deus pode surgir vindo direto daquelas pedras, que Deus pode surgir vindo direto daquelas pedras, que Deus pode surgir vindo direto daquelas pedras, que Deus pode surgir vindo direto daquelas pedras. Eu sou a voz gritando na natureza. Preparo o caminho do Senhor. Suas estradas devem ser direitas e verdadeiras. Todos os vales se encherão. Todos os morros e montanhas serão aplainados. Os tortuosos serão endireitados e os acidentados ficarão planos. A respeito do batismo nas águas, veja o que o apóstolo Pedro fala em suas cartas. Em 1 Pedro 3, versículo 21. Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Emanuel, o Messias. Entendeu, amado? Então, o apóstolo Pedro, quando ele batizou aqueles gentios nas águas, em Atos, aquilo lá, o apóstolo, ele estava meio indeciso ainda. Aquele Pedro lá, que foi o que cortou a orelha do servo Malcom, na época quando foram prender o Messias, ele era um Pedro ainda, inseguro, indeciso. Ele estava começando o evangelho. Ele não tinha entendido o evangelho.
do Messias. Mas aqui em cartas de 1 Pedro, aqui ele já estava velho, aqui ele já tinha entendido o Evangelho. Então aqui ele já começa a perceber, ele já fala que o batismo é da boa consciência para com Deus. Ou seja, é você ter a consciência da palavra do Pai. Como o Messias falou para Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O que é nascer da água? É nascer da palavra. É você sair das palavras humanas e ir para a palavra do Pai. Esse é o batismo, é você limpar das coisas humanas, dos dogmas humanos, e ir direto para a palavra do Pai, ser limpado, purificado na palavra do Pai. É isso que o Messias estava falando para Nicodemos. E na época os apóstolos não entenderam, eles foram entender depois, muito tempo depois. Tanto é que no começo eles batizavam em águas físicas. Mas você pode observar que o Apolo, ele tinha uma sabedoria muito grande das Escrituras, mas ele ainda era batizado nas águas. Precisou Paulo falar para ele que o que importa é o batismo do Espírito. O que importa é o batismo do Espírito. Por quê? Porque esse batismo da água é só uma liturgia. Hoje, quando você frequenta uma religião, logo depois você tem que batizar nessa religião. Quando você batiza nessa religião ali você está se tornando um escravo dela. Por quê? Porque ali você tem um compromisso com a religião. Você tem que adorar Jesus, você vai ter que ir aos templos, frequentar os cultos, seja no meio da semana ou final de semana. Você é obrigado a dar dízimo para eles. Quer dizer, você coloca um cabresto em você quando você batiza numa denominação. Você passa a ser um escravo dessa religião. Quando o Pai fala lá no Antigo Testamento, a mula de Balaão, que a mula reclamou com Balaão e chegou a falar com Balaão, por que você me está maltratando assim? Aquela mula lá, é uma alusão. Não foi que a mula fala. 24, ele fala assim: então disse Emanuel aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si o meu madeiro e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perdê-la a sua vida por causa de mim, achá-la-á. O que o Messias está falando aqui? É para você renunciar a você mesmo. Todo aquele entendimento que você teve com a religião. Você tem que renunciar a isso. Você tem que perder sua vida com os dogmas do sistema religioso. Todos os ensinamentos do sistema religioso é mentira, é falácia. Você tem que perder, né? Você tem que perder esses ensinamentos do sistema religioso. Por quê? Porque senão você não vai achar a vida eterna, que são as suas palavras, os seus ensinamentos. É isso que o Messias está tentando te falar para você, né? Para você renunciar. Por quê? Porque desde pequeno o sistema já pega nós e ensina para nós tudo errado. Falando que o nome do Messias é Jesus, sendo que o nome do Messias é Emanuel. Jesus é uma imagem hoje que está nas igrejas católicas e está em todos os templos e está em todos os lugares, né? Os seus ensinamentos hoje são ensinamentos errados que te levam você para perdição e não para salvação. Então você terá que perder sua vida, mas perder sua vida é perder sua vida com o sistema religioso. É isso que ele está falando. É você largar todos os ensinamentos humanos que foram ensinados para nós e passar a ter o ensinamento dele, do Pai dele, porque são as palavras dele que nos salva. E o sistema fala tudo ao contrário das palavras do Pai e do Filho. É isso que o Messias está tentando passar para nós, né? Então o mundo hoje, como aconteceu
no Egito, que teve as chuvas de granizo, as chuvas de pedra, né? Que em Apocalipse fala que essa chuva de granizo pesava um talento significa 40 quilos, é como uma pedra de 40 quilos tivesse caindo na sua cabeça, no seu lombo. São esses sistema religioso inteiro, no mundo inteiro, acontecendo essas chuvas de pedra caindo na cabeça do povo, com os ensinamentos errados. Então, da mesma forma que aconteceu no Egito, né, está acontecendo hoje em Apocalipse. O Apocalipse está acontecendo a todo tempo, só que as pessoas não percebem isso, né? Que são essas chuvas de pedra com seus falsos ensinamentos que estão matando espiritualmente. Quase todas as pessoas estão sendo mortas espirituais. O sangue está no mar, como aconteceu no Egito, né? As pessoas estão morrendo das pragas, como morreram nas pragas do Egito. Hoje, muito daquelas pragas estão se repetindo hoje, só que de um modo espiritual, que as pessoas não percebem. Hoje o nome que foi criado pelos homens e dado à imagem está sobre todas as nações, que são representadas nas escrituras sagradas como muitas águas. As águas de nosso rio, fonte de vida. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mestre, repreenda seus discípulos. Eu vos digo, se houver silêncio, as pedras irão gritar. Se houver silêncio, as pedras irão gritar. Se houver silêncio, as pedras irão gritar.